Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês 3 passos incomuns para você ter uma sonoridade bonita no seu saxofone. Diferente de qualquer aula que você vai encontrar aqui nesse YouTube, né, vasculhando pela internet, essa aula aqui eu acredito que é uma das aulas mais completas que tem sobre sonoridade da internet e eu arrisco dizer até a nível de Brasil. Para você que não sabe, eu estudei durante um tempo na França, no Conservatório de Lyon, e de lá, né, enfim, eu aprendi como realmente se trabalha a sonoridade dentro de um contexto mais, digamos, produtivo, né? Vou trazer aqui 2 tipos de sonoridade a respeito, vou falar um pouco sobre a sonoridade subjetiva do saxofone, que talvez vocês não conheçam, e vou trazer também a sonoridade objetiva, que é o que a gente vai trabalhar alguns exercícios aqui. Fica até o final que você vai saber, enfim, que exercícios incomuns são esses. Bom, para você que não sabe o que é um som subjetivo no seu saxofone, né, as características do som, elas podem ser tanto subjetivas como objetivas, dentro do ponto de vista de que tem algumas características do seu som que você só vai conseguir através de, digamos assim, da sua experiência e do quão você está ligado, enfim, em perceber aquelas características. Vou dar exemplo aqui de saxofonistas. Bom, antes de eu falar um pouco sobre a sonoridade subjetiva e objetiva, né, eu vou abrir aqui o PDF para a gente ver as questões relacionadas ao que a gente precisa trabalhar para ter o controle do som, certo? Então, ó, o caminho para adquirir o controle do sax enfim, e aprimorar a sua sonoridade. Aqui a gente já descobre que não adianta só a gente querer melhorar a sonoridade, partindo do princípio que a gente precisa de outras características para ter um som bonito, certo? Então, a gente precisa de outras técnicas, né, para isso. Vou apresentar para vocês aqui as 9 técnicas do controle do sax, né, que vai te fazer chegar até o controle do seu saxofone. Primeira técnica é a postura, embocadura e respiração. A gente chega num marco, né, que eu chamo de marco final aqui. Som, pose de som, legato, articulação, afinação e vibrato. Todas essas técnicas aqui, pessoal, vão agregar para que a gente tenha no futuro uma sonoridade digna, né, e de respeito no nosso sax. O crescimento, claro, enfim, é exponencial, partindo do princípio que a gente vai agregando controle a cada técnica que a gente, por exemplo, domina. Então, por exemplo, dominei a técnica embocadura, eu já vou entender um pouco mais sobre sonoridade só por conta disso. Respiração, a mesma coisa. Postura, a mesma coisa, né? E aí, quando eu chego na técnica som, eu já vou ter agregado bastante conhecimento a respeito, enfim, de coisas que envolvem a sonoridade. E aí sim eu vou conseguir ter uma resposta melhor na minha sonoridade e no meu estudo de sonoridade. Eu até costumo dizer para vocês que não adianta de nada vocês agora focarem, por exemplo, em estudar exercícios de sonoridade se o seu problema na embocadura ainda não foi resolvido, se o seu problema na respiração ainda não foi resolvido. Não faz sentido a gente praticar estudo de sonoridade, sendo que a gente precisa trabalhar as técnicas, né, ali de base, que dão, enfim, a base para que você consiga realmente tocar aquele exercício de sonoridade com êxito, né? Então é importante fazer esse trabalho de base antes mesmo da gente trabalhar a própria sonoridade, né? Você nunca vai chegar num som bom só estudando sonoridade, né? Você precisa dominar essas outras técnicas, né, e conhecer delas a fundo para que você chegue na sonoridade e aí sim consiga trabalhar ela, né? Então, entendendo a técnica, né, a técnica som, ela é subjetiva e objetiva, né, e ela é subjetiva do princípio que o som é primeiramente o que a gente deseja ter. Então, por exemplo, o que você deseja ter hoje pode ser um som brilhante, um som aveludado, um som macio, um som rasgado, um som, sei lá o que, né? Não sei o que você deseja. E essas coisas na sua sonoridade, né, elas caracterizam muito com texturas, timbres, coloridos, né, diferentes na sonoridade. Essas coisas são subjetivas, porque você só vai conseguir, digamos assim, aderir elas com a experiência que você vai
ter ao longo dos anos com o saxofone, né? Digamos, por exemplo, que você queira adquirir um som mais aveludado, né? Mais macio no seu saxofone, né? Macio entre aspas. Essas coisas, elas são subjetivas porque, imagina só, macio, se a gente for parar para comparar, macio é algo que a gente sente, né? Algo macio é isso, né? E como que a gente atribui essa característica ao som, né? Então é algo muito subjetivo, é algo muito que a gente não consegue definir de forma palpável, né? Agora, por exemplo, se eu falo que eu quero ter um som sem oscilações, estável, aí é mais, enfim, a definição ela é mais objetiva, né? Então a sonoridade subjetiva, ela trata de coisas que desejamos para o nosso som, né? De forma de como ele vai se caracterizar, né? Então essas características subjetivas, elas têm, enfim, digamos assim, no som de qualquer saxofonista que você conheça aí. Então, por exemplo, vou trazer aqui o som do John Coltrane. O som do John Coltrane, ele tem um som, assim, se a gente pudesse considerar de alguma forma, né, áspero. Então, vamos escutar aqui a sonoridade do John Coltrane. Olha só como que fica a sonoridade dele. Deixa eu colocar aqui. Sonoridade do John Coltrane. Vamos escutar um pouco. Então pode observar que nessa parte que ele vai para os agudos, né, um pouco espremido ali, aquela coisa mais áspera, né, essa energia que o John Coltrane traz na sonoridade dele nossa, cara, incrível, muito bom. Me empolgo falando dele. Bom, seguindo aqui a gente tem o som do desculpa, Stan Getz, eu ia falar David Coase. David Coase é o próximo, né? A gente tem a sonoridade aqui do Stan Getz, cara. Esse cara aqui, ele tocou muito tempo com o João Gilberto, né? Enfim, promissor aí da Bossa Nova, o pai da Bossa Nova. E o Stan Getz, enfim, tocou muito tempo com ele. E a sonoridade dele, do Stan Getz, é essa daqui, ó. Legal, essa é a sonoridade, né, do Stan Getz. Mais macia, um som, digamos assim, mais aveludado, né? Se a gente pudesse definir, seria isso. Bom, seguindo aqui, a gente tem um som brilhante, né, do David Coase, que é um cara que toca pop. Então, ó, David Coase tem essa sonoridade.
Muito bom o som do David Coase. E pessoal, essas características, né, enfim, como eu estou falando para você, que nem essa característica do som do David Coase, do Stan Getz, do John Coltrane, um som áspero, um som macio, um som brilhante. Claro que a sonoridade deles não se define somente a isso, mas é uma característica, digamos assim, mais marcante, né, da sonoridade deles. Isso é subjetivo, tá? Porque imagina só, um som áspero, o que que é áspero, né? Tipo, uma língua de gato é áspera, né? Agora, um som áspero, né? Remete àquilo, né? Aquela sensação que a gente tem com o nosso tato. Um som macio, né? A mesma coisa, macio é o que? Um travesseiro, né? Remete àquela sensação, à sonoridade, né? De maciez, digamos assim. E a gente, enfim, de alguma forma associa isso, né? Isso se chama, né, de sinestesia, né? Enfim, atribuir características, né? Enfim, de um outro, como que fala? Atribuir as características de uma outra, sensação a, por exemplo, a audição, né? Enfim, a gente mistura isso e isso se chama sinestesia. Som brilhante também. Brilhante, por exemplo, é essa luz aqui que está me iluminando, né? E a gente atribui isso à sonoridade, né? E o que são características, né? Enfim, mais objetivas da sonoridade? As características objetivas de uma sonoridade são essas daí que você está vendo, os fundamentos de um som bonito, que eu considero, tá? Que é a estabilidade, pureza e homogeneidade. Agora a gente vai se aprofundar sobre elas, né? Bom, como vocês podem notar, a estabilidade, né? Por si só, o nome dela já fala, essa característica do som, que é uma característica objetiva, né, do som, que você consegue trabalhar e definir, enfim, através de um trabalho e um estudo de sonoridade. Ela é dada, né, pela não oscilação do seu som, né? Ou seja, o seu som ele é um som sem oscilações, ele tem que ser um som reto, né? E para isso, exercícios de respiração ajuda enfim, no bom direcionamento da coluna de ar, de uma coluna de ar sem oscilações. Imagina só, né, um som trêmulo é um som que tem variações na coluna de ar e a gente precisa trabalhar exercício de respiração para isso, né? A estabilidade também está muito ligada, né, à coluna de ar, que eu falei para vocês, e à musculatura também da embocadura bem condicionada, né? Para isso a gente precisa estar em dias tocando. Esse exercício aqui é um exercício de estudo para a estabilidade do som, né? Para iniciantes, eu recomendo que vocês estudem, como está aqui, ó, do forte, mesopiano e vá só até o piano, né? Aqui no Brasil a gente tem um estudo de nota longa, que é aquele estudo de sonoridade onde você toca uma nota chapada, né? Ele funciona, mas não a nível de realmente trabalhar a estabilidade, porque é muito mais difícil você deixar o som estável quando você vai mudando de dinâmica, né, numa nota longa. Então aqui não é regra, tá? Você não precisa tocar 16 tempos, né, como está aqui. Você pode tocar muito mais longo. Inclusive, enfim, esse estudo não deve ser feito metronomicamente, ele deve ser feito de forma livre, né? Mas aqui é só uma ideia, né? Então, começa no forte, né? E vai diminuindo até o piano. Para o intermediário vai até o pianíssimo e para o avançado vai até o niente. O que é niente, Pablo? Niente é nada em italiano, né? A seguir você vai ver, enfim, eu executando esse exercício aí no nível avançado, e é desse jeito que você deve estudar. Você deve estudar ele em todas as notas do saxofone, né? Enfim, na região médio, agudo e grave. Então, a seguir, aí o exercício para você ver como que faz esse estudo de sonoridade que se chama som filé.
Bom, dando sequência aqui ao estudo, né, de sonoridade, outra característica marcante de um som bonito e, enfim, das características objetivas é a pureza do som, né? Um som puro, ele é um som sem parasitas, né? Aí você deve estar se perguntando, Pablo, o que raios é parasita, né, na sonoridade? A gente tem 3 tipos de parasitas, né, que são 3 tipos de impureza, que é a pressão da mandíbula, ar e saliva, né? Essas 3 coisas aí é uma pedra no sapato da gente que é saxofonista. Então, a pureza, né, da pressão da mandíbula, ela é feita através de um exercício que, enfim, eu vou demonstrar para vocês como que é, mas só para vocês contextualizar. O problema é apertar demasiadamente, né, ou seja, demais aqui a palheta, e isso vai fazer com que você tenha um som metálico, um som espremido, né? E isso é um problema, né? Porque fica um ruído na sua sonoridade e a gente não quer esse tipo de impureza na nossa sonoridade. Outra impureza também é o sopro dentro do tubo do saxofone, né? Aquele som que tem um monte de ar, né? Seja saindo pelos cantos da boca, seja até mesmo dentro do saxofone, né? Inclusive, essa é uma característica muito marcante da sonoridade do jazz, né? Quem toca jazz vai ter um som um pouco soprado, né? Enfim, com ar dentro do tubo do instrumento. É uma característica comum, né, do próprio estilo, então não está errado, né? Mas para outras músicas, por exemplo, pop, o erudito mesmo, o saxofone, né? Se você ver, a sonoridade é bem limpa, né? Um som realmente, digamos assim, cristalino, né? E essa é uma outra coisa que a gente deve evitar, que enfim, é feita através do trabalho da cavidade bucal, do direcionamento da coluna de ar, né? E tudo isso eu vou explicar para você na hora que eu for fazer o exercício, né? E outro é o exercício, enfim... E outra coisa é a saliva, né? Se você tem problema de saliva, muito provavelmente, né, é a maneira com que você está respirando. Aqui é uma dica, né? Não tem como a gente deixar de salivar quando está tocando, mas uma dica para quem tem esse problema é você respirar pelos cantos da boca no meio das frases, né? Geralmente, quando a gente está tocando no meio de frase, o que acontece é que a gente abre a boca para respirar e toda a saliva acumulada aqui nos cantos da boca, ela vai para cima da língua. E quando você articula, a língua ela está cheia de saliva e leva a saliva até, enfim, a sua palheta, né? Esse é o problema. Quando você respira no meio das frases, né, sua boca está cheia de saliva, produzindo saliva enquanto você toca. Quando você vai respirar e você respira pelos cantos da boca, você está levando toda a saliva para longe da palheta, né, lá para trás da sua boca. E isso faz com que você não precise abrir a boca para desmontar a embocadura para poder, enfim, respirar, né? Então, esse respirar no meio de frase, né, pelos cantos da boca ajuda muito, né, a jogar a saliva lá para trás e deixar longe da palheta, né? Eventualmente, quando você tiver uma pausa mais longa, né, você vai tirar a boquilha da boca e você vai diminuir esse excesso de saliva na sua boca, né, engolindo a saliva. É importante fazer isso sempre que você parar, né? Você para, engole um pouco e é isso aí que, enfim, tem que ser feito. A gente dribla, né, esse problema de saliva. O problema de saliva sempre vai estar lá no saxofonista, né, junto com a gente. Vai seguir a nossa carreira inteira. Agora, como a gente lida com a saliva, aí é o pulo do gato, digamos assim. Bom, e para você, enfim, que está se perguntando como que diminui essa sonoridade do som crispado, né, quando você aperta demasiadamente, como que diminui esse sopro, né, dentro do seu som e como que você dribla, né, enfim, a parte da saliva que eu já expliquei para vocês, mas eventualmente trabalhando aqui as duas coisas. Esse é o exercício de sonoridade que você tem que fazer primeiramente, faça com o Tudel, né? Mas depois faça com a nota Si do saxofone, né? Aqui, ó, algumas recomendações. Sopre apenas o ar sem produzir o som convencional. Então, você vai soprar com bastante ar, né? Enfim, dentro do tubo. E depois você vai, enfim, resultar, né, numa sonoridade com afinação baixa. Em um som, enfim, de muito ar. Levante a língua para aumentar a afinação da nota, né? Você vai buscar a afinação um pouco mais, enfim, impostada aqui,
quando você for fazer o exercício, e busca a pureza do som através da criação de uma cavidade bucal mais estreita, né? Então, você vai levantar sua língua como se você estivesse dizendo assim, ó, oi, né? E você vai ajustar a altura da sua língua junto com a pressão ideal da mandíbula. Então, enquanto você estiver fazendo o exercício, é importante que você busque a pressão ideal da sua embocadura para uma boa sonoridade. Na sequência agora vai ter aí o exercício, esse exercício aí de pureza, para você buscar a pureza do seu som. Bom, a próxima característica é a homogeneidade. Homogeneidade, pessoal, enfim, um som todo igual no saxofone. Eu não sei se você sabe, mas o saxofone ele tem diferenças entre os registros. Então, por exemplo, o registro médio soa de um jeito, o agudo soa de outro e o grave soa de outro, né? O grave é óbvio que soa de outra maneira, ele é bem mais intenso, né? A homogeneidade é a igualdade das notas em todo o registro do saxofone. Existe uma diferença de força entre as notas com a digitação da mão esquerda e direita por conta do tamanho do tubo do instrumento. Então, por exemplo, se a gente pegar uma nota Dó médio, né, e na sequência a gente tocar uma nota Ré médio, você vai sentir, enfim, é apenas um tom de diferença, mas você vai sentir uma diferença de timbre e de intensidade. A nota Dó médio, ela é bem menos, enfim, é bem menos potente do que a nota Ré, né? A nota Ré ela projeta muito mais. Por quê? Porque é o tamanho do tubo, né? Se você pega, por exemplo, o tamanho do tubo do Ré, é quase o saxofone todo. O tamanho do tubo do Dó é apenas até aqui, né? Enfim, no começo do saxofone, porque as chaves ficam abertas, né? Então existe essa diferença por conta da construção do instrumento mesmo. E a gente precisa fazer um trabalho, turma, de trabalhar a intensidade por regiões, né? E a gente faz isso através das notas saudáveis do saxofone, e eu vou explicar o que é isso de nota saudável. Bom, notas saudáveis é o seguinte, pessoal. Quando a gente fala de notas saudáveis, né, a gente fala de notas que, enfim, tomamos como uma referência, né, para as demais de uma região, de uma determinada região. Um bom exemplo de uma nota saudável na região médio, agudo, é a nota Ré médio. Ela tem uma força, um timbre e é cheia de harmônicos. Então, só a nível de conhecimento, né, a nota Ré médio é uma boa nota de referência para a gente trabalhar a homogeneidade para outros sons. A ideia aqui é pegar, por exemplo, o timbre da nota saudável, né? E aí você deve estar perguntando, tá, Paulo, o que é uma nota saudável comparada a algo não saudável, né? Se você pega, por exemplo, o Dó sustenido, ele é uma nota que tem, enfim, digamos assim, uma afinação muito baixa, né? A sonoridade é um pouco xoxa, né? E, enfim, é fraco o som. Ele não tem intensidade. Então, essa é uma nota, por exemplo, o Dó sustenido é uma nota não saudável, né? Inclusive, era algo que a gente falava lá em Lyon, na França, né? O Dó sustenido é algo feinho, assim. Agora, por exemplo, a nota Ré, ela já tem uma afinação, digamos, até alta, né? Mas, enfim, ajustável. Mas mesmo ajustando nela, é uma nota potente, uma nota que tem uma boa coloração, né? É uma nota, enfim, rica de harmônicos. E por isso a gente considera uma nota saudável. E a gente considera essas notas para trabalhar a homogeneidade do som entre as notas. A gente pega ela como referência e tenta levar a potência, enfim, e os harmônicos, né, para as próximas notas da região. Dessa forma aqui, né? Então, por exemplo, homogeneidade no médio grave. A gente vai trabalhar sempre por região, né? Então, médio grave. É legal, pessoal, estudar cromaticamente, né? Aqui tem explicando assim, estude diatonicamente e cromaticamente, né? Eu gosto de estudar cromaticamente. Sempre buscando, isso é muito importante, tá? A cor, o peso, ou seja, a intensidade, né? O brilho, as características das notas de referência para cada região do sax.
Esse estudo deve se tornar comum na sua rotina para aperfeiçoar a sua percepção e homogeneidade do seu som, né? Então você vai trabalhar a igualdade do som, só que com uma nota de referência. No caso aqui, a nota de referência é a nota Fá sustenido. Eu gosto de usar, tá, essa posição aqui, né? A posição do 1, 2, 3, 4 e TF aqui do lado, né? Não gosto de usar essa posição aqui do Fá sustenido do meio, né? Eu gosto de usar essa posição do lado, né? Porque assim a gente consegue um timbre mais rico, né? Esse Fá sustenido do meio é um Fá sustenido um pouco xoxo também, a sonoridade é um pouco abafada, eu não gosto muito. Então essa sonoridade do Fá sustenido do canto, do recurso, a gente toma ela como referência para essa região até o Dó sustenido. A seguir vai ter o exercício aí, enfim, como exemplo, eu praticando o exercício como exemplo para vocês verem. Homogeneidade no médio agudo. Mesma coisa, pessoal, vai se dar cromaticamente ou diatonicamente, né? Nesse caso aqui, a região médio agudo, né, a gente toma o Ré natural, né, Ré médio aqui como referência. E a gente estuda cromaticamente ou diatonicamente, como você preferir, até a nota Lá, tá? Tenta levar as características dessa nota, né, saudável, a nota de referência, para as demais notas, enfim, da região, como no exemplo a seguir. Agora a região do agudo, né? A gente estava no médio agudo, agora a região do agudo. Do Si bemol até o Fá sustenido agudo. Mesma coisa, tentando levar a sonoridade do Si bemol, né? Peso, equilíbrio, cor, brilho, né? Para as demais notas. Eu gosto de utilizar o bis aqui, pessoal, que é essa chavinha aqui do Si junto com essa pequena, né? Você pode usar essa posição aqui que é melhor do que a posição aqui do lado. Pelo menos eu acho que o colorido dela é melhor, tá? Eu utilizo essa posição do Si bemol. A seguir você vai ver um exemplo, né, aí para você ter a referência sonora. Agora uma coisa, né, sobre o grave. O grave a gente estuda ele separado, né? Eu chamo ele de grave 1 e grave 2, tá? O grave 1 ele vai até a nota Dó sustenido, a nota de referência é a nota Mi, ela tem um colorido, um peso bonito ali na região grave, né? Você vai até o Dó sustenido primeiro, né, a fim de você trabalhar a transição entre Dó sustenido e Dó natural. Tem uma quebra por conta da curva, né? Essa curva aqui do saxofone, ela quebra a sonoridade, né? Então tenta trabalhar bem o timbre entre o Mi e o Dó sustenido, né? Entre essas notas. E depois você vai trabalhar do Mi até o Si bemol grave. A seguir, um exemplo do estudo de homogeneidade dentro dessa região do grave 1. Bom, e dando sequência, né, vamos para o grave 2. Lembrando que essa nomenclatura aqui, pessoal, não é uma nomenclatura acadêmica, tá? Tipo, enfim, eu nomeei assim para que a gente pudesse definir, né? Então é algo meu, enfim, eu nomeei como grave 1 e grave 2, não leve isso aqui para frente, tá?
academicamente pode ser que seja até errado, mas enfim, é só para a gente ter a referência. Mas ó, o grave 2, né, é a mesma coisa, a gente vai tomar como Mi natural a nota de referência e a gente vai até a região, enfim, do Si bemol grave. Lembrando de levar as características de peso, cor, brilho, né, como a nota de referência Mi é bonita, leva essas características até o Si bemol grave, como no exemplo a seguir. Esses exercícios aqui, pessoal, você pode ter acesso a eles, todos eles, de uma maneira muito mais completa dentro do curso O Controle do Sax. Todo esse material, e não só ele, enfim, dentro do curso O Controle do Sax a gente tem a técnica postura, embocadura, respiração, som, pose de som, legato, afinação, articulação e vibrato. Todas essas 9 técnicas estão dentro do curso O Controle do Sax, com e-book para cada técnica. A gente tem uma música escrita para o curso, para cada técnica. Para você trabalhar, por exemplo, a técnica som, vai ter uma música específica para você trabalhar a sonoridade, tá? Você trabalha a homogeneidade, estabilidade do som, a pureza, enfim, tudo lá dentro do curso. É bem estruturado, né? Eu acredito que a nível de Brasil, falando em cursos online, é um dos cursos mais bem colocados aí com respeito a o controle do saxofone, né? Se você realmente quer dominar o instrumento, o curso Controle do Sax foi feito para isso. O curso é para nível intermediário avançado, se você tem interesse. O link vai estar aqui na descrição e também fixado nos comentários. Não deixe de se inscrever no curso, é um curso bem em conta, digamos assim, para o que ele oferece, né? Você tem acesso ao material durante um ano e ao meu suporte direto comigo, lá dentro da nossa comunidade de alunos no Telegram. E é isso, pessoal. Fica o meu convite aí para você conhecer o curso, porque é um material muito mais completo do que tudo que você pode ver aqui em um simples vídeo do YouTube, né? Bom, fica o convite e até a próxima aula. Valeu!